Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 5 do Morrendo no Darksiders. E muitos pensaram que essa série não voltaria, mas eu tava só com preguiça mesmo de jogar esse jogo. Assim eu começo uma série, eu termino ela e continuamos exatamente de onde paramos. O maldito do Samael falou pra gente encontrar um tal de Untamed, porque ele nos levaria até um tal de Griever, que tinha o coração que tanto precisávamos para devolver ao Samael. E como esse é um jogo de mundo aberto, conseguimos simplesmente voltar, se a gente quisesse, lá pra catedral que tava o primeiro boss que a gente enfrentou. Mas dessa vez, em vez de ir pra esquerda, a gente decidiu ir pra direita, onde tinha o outro caminho que aí sim nos levava pra esse outro boss e uma outra área do jogo. E apesar de ainda achar bem estranho um mundo aberto no hack and slash, porque eu considero meio vazio, é interessante poder simplesmente explorar esse mundo que é bem vasto e diverso. Mas o fato dele ser realmente um mundo aberto é muito estranho, porque é um hack and slash, onde seu único foco é matar inimigos aleatoriamente. O fato deles colocarem um mundo aberto acaba meio que tirando um pouco do hack and slash, já que você simplesmente por boa parte do tempo fica andando e andando e andando até seu objetivo, matando um ou dois inimigos que aparecem no caminho. E isso é meio chato porque eu sinto que falta um pouco de vida no mundo. Ele é tipo, só tem alguns monstros aleatórios, uma natureza diferente, e é isso, não tem mais nada de especial no mundo aberto. Acho que esse é um dos problemas de tentar fazer um mundo aberto com hack and slash. O mundo é interessante, é bonito, mas não tem nada. Você apenas anda e anda. Comecei a andar pelos túneis do jogo e finalmente achei um inimigo digno bastante para me ver na minha forma berserk, fodona suprema do demônio encapetado grandão. E essa forma é muito irada e muito legal de se virar toda vez. Mas assim como qualquer transformação em hack and slash, ela não dura nem um respiro direito e acaba em menos de 10 segundos. Mas é sempre uma delícia de se usar. Depois de andar por um bom tempo, chegamos em uma das novas áreas do jogo, Drowned Pass, uma área toda verde e viva, cheia de plantas. Mas apesar de ser uma área toda nova, não tem inimigos verdadeiramente muito diferentes e a maioria é o mesmo de sempre. A gente acaba caindo num laguinho e acaba enfrentando um monte de poraquês ou enguias elétricas, como você preferir chamar, tô nem aí. Eu odeio quando eu entro na água nesse jogo porque é muito chato todas as vezes. Eu fico nadando de um canto ao outro e enfrento meia dúzia de enguias elétricas, porque parece que os devs se esqueceram de colocar mais inimigo da água, então toda vez é sempre enguia elétrica, não tem outro bicho embaixo d'água, é enguia elétrica do começo ao fim. Também sempre parece faltar conteúdo embaixo d'água, é quase sempre um local que serve para me fazer chegar do ponto A até o ponto B. Encontrei alguns inimigos meio dificinhos, então ativei meu Devil Trigger para matar todos geralmente, só que só aparecer com o Devil Trigger já mata grande parte dos inimigos, é impressionante. Eu adoro me transformar em um demônio gigantesco de fogo. Depois de ficar um bom tempo perdido andando por um lado e por outro, eu finalmente encontro o que deveria ser o caminho, só que ele tá bloqueado por mais um daqueles coisas do Quarteto Fantástico. Novamente esse desgraçado manda eu caçar um monte de portais e fazer os desafios, velho, vou te lascar, eu odeio esses desafios com toda a minha força. Adentramos nosso primeiro desafio chato e esse foi sem sombra de dúvidas o que eu mais demorei, que o objetivo desse desafio era proteger 6 inimigos que agora eram aliados por uma certa quantidade de tempo. E isso foi difícil porque eu tinha que manter esses desgraçados vivos por nada mais nada menos do que 5 fucking minutos. E eu consegui falhar faltando 30 segundos, é impressionante, eu tive que passar mais 5 minutos nisso. Eu não falhei só uma vez perto do final não, foram mais 2 vezes, então adiciona quase uns 15 minutos só nessa primeira missão. O segundo desafio era mais simples e também bem mais agradável de se fazer, que no caso era matar uma certa quantidade de inimigos do meu Devil Trigger. Essa missão eu fiz com uma satisfação tão grande. O terceiro desafio foi um saco de fazer, porque esse eu precisava dar parry. Precisava dar um parry no inimigo e logo em seguida matá-lo rapidamente com o golpe seguinte.
Eu até agora não tinha usado realmente o parry. Eu sabia que ele existia, mas não tinha realmente usado. Então eu fui obrigado a aprender. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse não foi dos desafios mais fáceis que eu já tive que fazer. Pelo amor, parry chato de fazer. O terceiro desafio pra voltar a se ficar tranquilão é tacar carro nos inimigos. Taca carro e mata todo mundo com carro. É isso. Faz isso e você será feliz. Aleluia, os desafios acabaram. Voltei lá pro coisa do Quarteto Fantástico e mandei ele cair fora do meu caminho, velho. Finalmente. Pra vocês deve ter sido rapidinho, mas pra mim foi um inferno que eu passei. Encontramos novamente o Vogue em nosso caminho. Dessa vez eu decidi que eu ia ostentar. Eu tava cheio da grana e gastei tudo, velho. Eu torrei meu dinheiro todo, gastando principalmente com novos movimentos para minhas espadas e foices. Acabamos achando um martelão grandão que parece ser uma nova arma pra gente muito irada. Só que pelo visto o protagonista esqueceu e pulou o dia de pernas e de costas porque a gente não tava levantando. Aí repentinamente apareceu um carinha aleatório aqui pra chamar nossa atenção. Esse carinha é só um pouquinho forte, né? Como dá pra ver. E o nosso protagonista já percebe que ele é um Tane que a gente estava buscando. Porque ele fala que não nos conhece, é impressionante. O Guerra também percebe que o Tane é o tal do Black Hammer que a gente estava tanto buscando. É engraçado que, pelo que eu me lembre, o Samael só falou pra gente procurar pelo Black Hammer, mas não falou pra quê. Ele não falou se era pra gente matar ele ou convencer ele. E por conta disso, meio que agora a gente tá numa treta contra o Tane de graça. Eu me senti enfrentando o Zeus no começo de God of War 2, porque não importasse o quanto eu batia nesse cara, ele não se mexia, era uma pedra. Fiquei por um bom tempo tentando bater nele e fazer qualquer coisa, mas ele não sentia, o cara era intancável. Fiquei tanto tempo nessa luta que nada tava acontecendo, eu batia, ele não reagia e ele simplesmente também não fazia nada de diferente além de tentar me atacar, que eu fiquei realmente sem resposta do que fazer. Pensei que, sei lá, eu tinha que esperar até algo acontecer ou continuar batendo nele até algo acontecer. E realmente foi um bom tempo nessa espera. Até que eu finalmente lembrei que eu posso me transformar num capetão grandão gigante todo bolado pra meter o cacete em geral. E foi isso que eu fiz e finalmente ele teve a reação aos meus ataques. Durante a luta contra o Tane aparece um monte de estraga prazer pra encher o saco, que no caso eram os anjos, que fazia já um tempo que a gente não via um deles. Dessa vez eles vinham acompanhado da Uriel, sim, aquele anjo lá de antes. Ela começa a encher nosso saco, falando que a gente é culpado, a gente vai receber punição, a gente tá fudido na mão dela, blá 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 blá. Ou um Tane fica meio puto porque em teoria todo mundo tá invadindo a casa dele e ele decide se juntar a nós pra derrotar os anjos. E agora a gente meio que entra numa competição com um Tane sobre quem consegue matar mais anjos. E eu acho engraçado que realmente tem um contador no topo da tela onde mostra quem tá matando mais. E toda vez que um Tane mata algum inimigo ou a gente mata, esse contador realmente aumenta. E um Tane é por apelação e todo momento vocês vão ver ele com um número bem maior que o meu. Chega a ser sacanagem que simplesmente isso é uma competição. O cara mata todo mundo com só uns 3 tapas enquanto eu fico lá, batendo, batendo, batendo. Na maior parte do tempo os anjos estão voando acima de mim, então é muito chato fazer eles descerem ao chão. E velho, essa parte da competição com o Tane dura muito tempo. A gente em teoria faz uma chacina de anjos, mas em teoria eles vieram encher o saco. Realmente é um bom tempo nessa matança desenfreada. E nesse meio tempo a gente acaba pegando uma arma de um anjo que acabou derrubando depois que a gente matou ele. E ele não é uma arma fixa em mim que a gente vai carregar até o final do jogo, é uma arma que a gente acabou pegando e logo em seguida vai largar depois que, né, a gente precisar fazer outra coisa. Mas é bem legal essas armas que a gente encontra pelo caminho que são dispensáveis depois. E na maior parte das vezes elas dão um dano muito grande. E essa arma foi muito útil pra mim porque simplesmente um Tane tava ganhando a aposta de lavada. Eu tava meio preocupado do que aconteceria se ele ganhasse mesmo. Mas eu fiquei bem curioso pensando se realmente era uma competição ou se era tudo scriptado e que eu obrigatoriamente ia ter que matar mais anjos que um Tane. E esse momento também é muito especial pra mim, porque eu já joguei esse jogo há muitos e muitos anos atrás na minha infância. Eu nunca cheguei realmente nem perto de zerar ele, mas uma das poucas memórias que eu tenho desse jogo é eu exatamente nesse lugar fazendo exatamente isso, e eu tenho essa memória com muita alegria guardada na minha mente, porque eu lembro que enquanto eu tava jogando, eu também tava assistindo o Venom Extreme jogando essa mesma parte, e tentando seguir ele, fazendo exatamente o mesmo caminho no mesmo segundo ao mesmo tempo, era bem engraçado.
Como eu falei, eu não sei se era scriptado pra eu matar mais anjos que ele, mas no final eu acabei matando 11 a mais, fazendo uma reviravolta na possível aposta. E graças a isso, ele nos dá um item qualquer que dane-se, esses negócios não importam muito. Acabamos novamente encontrando Uriel e ela fala que vai se vingar pelo Abaddon que morreu lá pelo Destroyer, vai querer encacetar a gente, velho. Eu realmente imaginei que agora seria uma boss fight épica, porque agora enfrentaríamos um anjo todo especial, um líder dos exércitos angelicais. Mas essa luta foi bem broxante, já que a Abaddon não conseguia fazer nada contra nós. Não posso nem dizer que foi uma luta, foi mais uma humilhação. Ela não fazia nada, ela só caía dura no chão e a gente batia. Uma das lutas mais fáceis que eu já tive, velho. Impressionante, até certos inimigos comuns são mais difíceis do que ela. Ela veio se achando toda e no final foi mogada pelo nosso querido Guerra. Agora a gente tem um diálogo com um Tame, só que o problema é que, como eu falei, meu inglês é horrível, eu só entendi 2% desse diálogo. E uma parte que eu entendi foi que ele falou que a gente conhece ele, mas ele ainda não conhece a gente mesmo depois de tudo isso. Ele tá continuamente falando essa mesma frase por um motivo que vai ser explicado um pouco mais pra frente. Eu vou comentar no próximo episódio. Outra coisa que ele fala é que o Griever, né, o tal bicho que a gente tá atrás, tá além daqui e ele simplesmente abriu agora a porta pra gente ir atrás dele. Ele falou mais um monte de coisa que provavelmente era interessante e era importante, mas eu não entendi bulhunfas do que ele falou e eu tô com preguiça de traduzir. Então é isso, no próximo episódio finalmente acharemos a tal Griever, possivelmente iremos matar ela pra roubar seu coração. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 6, do Morrendo no Darksiders, e continuamos exatamente de onde paramos. Encontramos esse tal de Black Hammer, ou um Tane para os mais íntimos, e depois de bater um papo com ele, ele abre caminho pra gente seguir para o nosso próximo boss, que é uma tal de Griever que temos que pegar o coração dela. Ficamos andando de um lado e pro outro por um bom tempinho até que finalmente chegamos em sei lá onde e surpreendentemente o boss aparece aqui também. Dessa vez a gente realmente nem precisou ir atrás do boss, a gente já esbarrou nele rapidinho e facinho. Não deu nem tempo de reação direito porque já começou tacando laser na nossa cara. Vocês acham que eu sabia o que tinha que fazer? Eu fazia a mínima ideia, obviamente. Mas a incrível conveniente arma que estava no meu lado deixou bem claro o que eu precisava fazer. Eu fiquei encacetando ela de tiro por um bom tempo até que ela simplesmente decidiu só ir embora e fugir, né? Olha só, o boss fugiu. Nossa, eu tô tão surpreso que, né, surpreendentemente encontramos o boss rápido. Obviamente ele ia fugir uma hora ou outra. E essa não era a luta real e definitiva contra o boss. Ainda temos que passar por vários puzzles. Andamos por vários lugares, passando até mesmo por uma sala cheia de fetos e filhotes dessa tal de Griever, aparentemente. Só que eu não tenho certeza se realmente são os filhos dela. Afinal, esses aí voam e a Griever claramente não voa. Dando mais um pouco por esse lugar estranho, encontramos um novo tipo de inimigo, que é o mesmo inimigo que a gente já tinha encontrado muito tempo antes, só que agora com uma cor diferente. E um pouco mais chato, porque esse aí é levemente mais difícil de se enfrentar quando ele vem com sua gangue. Mas quando ele vem sozinho, pelo amor, velho, é só ficar spawnando o taque nele. Depois de matar ele mais alguns carinhos, eu entro em outra sala e tem mais alguns deles. É nesse momento que eu percebo que esse novo inimigo, que é só um inimigo antigo com uma cor diferente e alguns ataques novos, é um pouquinho difícil, dá uma leve dor de cabeça quando vem vários e tal e não em um, mas mesmo assim ainda dá pra dar um pau nele sem tomar muito sufoco. O problema mesmo foi quando apareceu esse outro inimigo gigante. Aí sim eu cansei. Andamos e fizemos mais alguns puzzles e olha só o que encontramos, aquela mesma construção estranha da última vez, que quando conseguimos quebrar, conseguimos uma nova arma. Será que conseguimos de novo? Legal, agora o Guerra tá com uma luva gigante de ferro e couro dentro de outra luva gigante de ferro e couro. Esse cara deve estar sentindo uma sensação muito esquisita na sua mão direita. Tem que contar que ele já tem uma luva enorme na sua mão esquerda. Agora ele tem um combo completo de luvas gigantes. Esse cara tá querendo compensar alguma coisa que eu não sei o que é. Mas é irado esse cara com essas duas luvas enormes na mão. Obviamente iam aparecer inimigos novos pra eu testar essa minha luva bonita, velho, que deve dar um dano do cacete e na realidade ela é uma droga.
Essa luva é incrivelmente ruim pra lutar até o momento, pelo amor, ou coisa ruim. O seu ataque básico ela só dá 2 socos, é simplesmente broxante. Repetindo isso sem parar. O seu ataque forte, que é carregado, eu simplesmente seguro pra carregar o ataque e depois dou um socão no chão. E se por algum motivo eu conseguir acertar o time perfeito desse ataque mais forte, ele dá um ataque mais forte ainda. Mas não é nada muito incrível não, pra falar a verdade. É realmente uma arma bem miserável, bem mais ou menos. Muito decepcionante, porque a variação de ataques dela é minúscula, e mesmo falando com o Volgrin pra ver se ele tinha mais opções de ataques, não tinha muito mais coisa. É uma arma bem limitada. Mas olha pelo lado bom, pelo menos agora conseguimos montar nesse novo inimigo que apareceu, só que ele é bem estranho pra falar a verdade. O Guerra monta nele e simplesmente a gente controla por 2 segundos antes de sair. Sim, eu morri. Sempre que eu tento subir nesse bicho pra poder bater nos outros inimigos e tal, eu fico todo confuso porque eu aperto o botão de bater e ele bate no próprio monstro e depois sai dele. É muito confuso e aleatório e dá pra montar nele mais uma vez, só que é a mesma coisa que acontece, eu sei que eu tô fazendo errado. Talvez esteja apertando o botão errado, talvez seja só estranho mesmo a montaria nesse bicho. Eu sei lá o que é pra fazer com esse bicho miserável. Depois que matamos todos os inimigos, vamos finalmente usar a real função da luva. No caso, é quebrar esses gelos ou cristais incrivelmente resistentes. E só é possível quebrar usando realmente essa luva. E essa é a única função da luva, quebrar esses cristais. E agora chegamos nessa parte que pra vocês não significam nada e na realidade foi um puzzle muito simples de ser feito. Mas pra mim ele tem um grande significativo emocional. Já que eu tenho quase certeza que eu já falei em algum episódio passado que eu já joguei esse jogo. E que eu nunca zerei ele. Uma das memórias que eu tenho é de eu incrivelmente travado nessa parte. Eu lembro que eu passei dias e dias tentando resolver esse puzzle. Quando eu cheguei nele novamente agora, eu pensei se realmente ele era tão difícil ou se eu era uma criança burra mesmo. E sim, eu infelizmente confirmei que eu era só uma criança burra mesmo, porque esse puzzle é a coisa mais fácil do mundo. Enquanto andávamos, nos esbarramos com o boss, só que realmente o boss só apareceu pra dar oi, porque ele não fez nada, ele só deu oi e foi embora logo em seguida. Eu perdi muito, mas muito mais tempo do que eu gostaria fazendo esse puzzle, e não pode nem ser chamado de puzzle de tão simples que ele era. Mas ele era muito lento e eu acabei fazendo uma coisa que eu não deveria ter feito e depois eu tive que voltar tudo, velho. Foi um inferno fazer isso, eu odeio essa parte muito. Fiquei 10 fucking minutos só aqui, tentando resolver essa coisa chata demais. Depois de mais muito puzzle mesmo, indo pra um lado e pro outro, finalmente nos reencontramos com aquele maldito e miserável boss sacana que fugiu de mim. E agora teremos nosso embate final, onde esse desgraçado não iria fugir de mim, porque eu não iria deixar eu encacetar ele na porrada com minha nova luva que eu odeio. Essa boss fight é uma droga de ruim e fácil, porque eu só preciso pegar esse vagão de trem, bater nele com força pra ele bater lá no boss, o boss acaba ficando atordoado, eu vou bater no boss, depois o boss acorda, afasta o trilho de trem, vai dar um ataque de longo alcance, é só repetir esse processo, várias e várias vezes. Teoria, depois de eu jogar o vagão nele, eu bater nele e ele acordar e afastar o vagão, ele deveria ficar batendo nas paredes pra ficar derrubando pedras em mim pra eu não conseguir bater o vagão nele de novo. Depois ele invoca alguns voadorzinhos pequenininhos pra também encher o saco. Só que o problema disso é que se eu for rápido o bastante, dá pra eu bater no vagão de novo e fazer o vagão bater de novo no boss antes mesmo dele começar a bater na parede. Nessa brincadeira a gente simplesmente humilha o boss facilmente. Chega a ser besta essa boss fight, porque é realmente só isso. Bater no vagão, bater no boss, o boss afasta o vagão, bato de novo no vagão pra bater no boss e repete esse processo até ele desistir da vida dele. Nesse meio tempo a gente enfrenta alguns bichos voadores chatos porque dane-se eles. Depois de muito bater, temos nossa cena final contra esse boss. Ah, acabou. Opa, acabou não. Esse momento é B10 e foda sem sombra de dúvida, mas o que vai vir a seguir é tão foda
quanto, meu Deus, o jogo incrível. Welcome back, Carson. You could have not, but something your ways. Why are you here? Strange coincidence, you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddled in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this whole thing? Carson, I've got something for you. I felt my work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I like the scenery was to you. You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Eita, pô. Vocês não entenderam nada, eu sei, mas não se preocupe, eu estou aqui pra ajudá-los. Em primeiro lugar, já começamos com essa cena foda, mostrando que finalmente o Guerra era capaz de levantar aquele martelo pesado, o que ele não tinha conseguido antes. Coisa interessante é que Untaine finalmente chama o nosso querido Guerra de Cavalheiro, porque até o momento ele simplesmente só estava chamando ele de desconhecido ou estranho. Então agora que o Guerra, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que em teoria deveria ser uma das criaturas mais fortes desse universo, mostrou realmente um poder que ele finalmente nos reconheceu como o título que a gente deveria ter. Logo em seguida, o Guerra não perde tempo e já começa a perguntar sobre o fato dele ser o Black Hammer. E ser muito estranho que o cara tá simplesmente aqui, no meio do nada, fazendo porra nenhuma. Que em teoria esse cara é brabo e, né, ele é um dos escolhidos, um dos únicos, algo do tipo, sei lá. Então, o Untaine nos dá uma nova pistolona muito braba pra nós, de um presentinho muito amigável, que é claro que o Guerra agradece com toda a sua alegria e bondade, apontando a arma pro cara, exigindo novamente as respostas para as perguntas que ele fez. E o Untaine apenas fala que, bom, pode ser porque ele gosta do ambiente agradável e tranquilo. E nesse caso a gente não pode jogar muito, o ambiente realmente é muito bonito e agradável. Nesse final, Untaine pergunta pro Guerra se ele acha que o Untaine tem medo da morte, e o Guerra obedece como ele é, fala, não é a morte que você deveria ter medo. E essa frase me deixou confuso, porque um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é a morte. Eu não sei se o Guerra tava querendo dizer que ele deveria ter mais medo do Guerra do que do irmão dele, a morte, ou se era alguma outra coisa que eu não entendi, mas dane-se, isso não é importante. E apesar do Guerra não ter atirado num Untaine com a arma, eu fiz questão de ignorar isso completamente e eu mesmo chegar lá e meter chumbo num Untaine, que não deu em nada, obviamente. Foi um caminho bem chatinho até de volta, mas finalmente chegamos até Samael novamente para entregar o coração. Agora temos simplesmente um diálogo muito longo com o Samael. E nesse diálogo longo pra cacete com o Samael, ele até que fala que a gente teve um bom papo com o Untaine, o Black Hammer. Nosso querido Guerra fica meio desconfiado e estranhado, afinal o Samael ainda está preso nesse pequeno espaço, então como ele sabe de tudo? E já que ele é o sabichão, o Guerra também faz questão de perguntar sobre a Uriel. Você lembra? Aquele anjo lá, a mulher que a gente humilhou numa porradaria franca? Eu não entendi muito o que o Samael disse, mas resumidamente o que eu entendi, praticamente ela quer vingança pela morte do Abaddon, aquele cara que morreu lá para aquele outro demônio gigante. No caso se chama Straga, e a gente vai encontrá-lo novamente porque o Samael disse que esse demônio se alimenta da torre e busca sua energia lá. E como a torre também é nosso objetivo, de qualquer jeito a gente achar ele uma hora ou outra. Depois desse diálogozinho, o Guerra pergunta sobre o próximo coração que teríamos que pegar. Ele fala que agora teremos que matar alguns vermes gigantes, que por sorte, aparentemente, alguns desses vermes foram capturados por outros demônios, e estavam usando esses vermes como entretenimento para batalhas. Para facilitar nossa vida,
o Samael nos dá um novo upgrade, nos permitindo meio que controlar um pouco do tempo, desacelerando ele em algumas partes, mas só em alguns negócios específicos. Em outras palavras, poderzinho novo pra resolver puzzle. Então, logo em seguida, ele fala pra gente ir lá, buscar lá o vermezão, roubar o coração dele e fazer purê com ele. E no próximo episódio, iremos atrás do vermezão. Toma, capitão, toma, capitão, toma, capitão, toma, toma, capitão, toma. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 7 do Morrendo no Darksiders, e continuamos exatamente onde paramos. Samael nos entregou mais uma missão de encontrar mais um coração. E agora, com nossa nova lua fodona, éramos capazes de passar por um dos caminhos que antes não eram permitidos, porque a gente precisava dessa luva para quebrar, obviamente. Usamos nossa nova habilidade agora, que seria exclusivamente para resolver puzzle, que no caso era a capacidade de desacelerar incrivelmente o tempo. Mas infelizmente essa habilidade realmente só serve para resolver puzzle, e seria muito legal poder usar elas na luta, porque quando tem um inimigo próximo desse negócio e eu consigo desacelerar o tempo, é muito irado. Depois de finalmente sairmos dos túneis, chegamos em The Dry Road. Eu não sou muito bom em inglês, então talvez eu tenha pronunciado tudo errado. E a nova área do jogo eu acho engraçado, como se a gente vai para uma direção a gente encontra uma floresta verdejante, se a gente vai para outra tem um deserto. E não é um deserto qualquer não, é o deserto. E nesse deserto a gente encontra novos tipos de inimigos que parecem ser anjos caídos ou infectados, e simplesmente, até onde eu vi, não tem uma explicação. Eu não sei se são anjos caídos, eu não sei se são anjos normais que acabaram sofrendo alguma coisa, eu só sei que agora são nossos inimigos. Eu falo isso como se alguma coisa aqui não fosse o nosso inimigo, né? Andando por mais um bom tempo e passando por alguns puzzles, chegamos em The Ashlands. E aqui sim, aqui é o deserto, velho. Pelo amor, como tem um deserto tão perto assim? O Samael até fala que na realidade essa areia são as cinzas de quem morreu, mas pelo amor, velho, olha quanto. A gente desacelera o tempo e sai correndo nessas areias, porque elas acabam diminuindo nossa velocidade. Isso é um enorme problema, porque tem um vermezão querendo nos pegar. Ele só pode ir atrás da gente quando a gente está nessas areias. Eu acho interessante que é mostrado agora que os demônios não são só seres irracionais sedentos por guerra. Os demônios também são inteligentes o bastante para construir fortalezas e usar levemente o poder do tempo. Um poder lá de algum primordial estranho. E são muitas fortalezas, por sinal, que a gente encontra pelo caminho e tem que subir. Porque por algum motivo que eu não sei porque, todos os aparelhos de diminuir o tempo estão lá no topo das fortalezas. A gente tem que ter o trabalho de descer isso para chegar perto do chão e a gente poder usar. Principalmente para passar pelas areias sem ser engolido pelo verme. Porque se a gente for pego pelo verme é hit kill mesmo, a gente vai morrer. Olha o susto do vermezão aparecendo. Durante a nossa exploração encontramos essa área aqui onde tinha um caminho faltando, e eu pensei obviamente que a gente chegaria aqui depois e tal, o caminho seria liberado depois. Eu só não sabia o quão depois isso seria, pelo amor. De todas as partes do jogo até agora, essa foi a que eu mais gostei de divisão entre puzzle e enfrentar inimigos. Porque até o momento, geralmente estava acontecendo eu sair andando por aí, encontrar um inimigo, matar ele, depois passar por umas 20 salas de puzzle, depois encontrar mais meia dúzia de inimigo, depois encontrar mais meia dúzia de sala de puzzle. Aqui não, acho que tem um balanço um pouco mais interessante e lógico também, onde tem várias torres, eu tenho que escalar elas e resolver praticamente como escalar elas, e no meio do caminho tem vários inimigos espalhados. Eu acho isso bom, porque faz sentido eles estarem aqui, esses inimigos, tipo, não estarem só aleatoriamente aqui, eles estão aqui, tem uma lógica por isso. Afinal, foram eles que construíram e eles são as pessoas que gerenciam. E também tem a necessidade de resolver o puzzle de escalada. E eu acho que é uma combinação interessante. E eu consegui não achar essa área incrivelmente chata por ser um dos dois extremos. Ou eu mato só 1 bilhão de inimigos, ou eu só resolvo 1 bilhão de puzzles. Não, aqui tem um belo equilíbrio que eu acho bem legal. Mas também temos vários e vários lugares e momentos onde temos que sim, só resolver 1 bilhão de puzzle aleatório chato, pelo amor. Depois de passar por aquele puzzle chato, eu encontrei uma sala de enfrentar 1 bilhão de inimigos, um mais forte apelando que o outro. Eu tive algumas mortes pra esse grupo sacana, mas é claro que o paizão aqui detonou todo mundo no final. Algo engraçado que aconteceu é que enquanto eu tava lutando em cima de uma ponte, eu acabei dando um dash errado e caindo tudo. E isso era um problema porque eu caí na areia. E aqui estava justamente o verme gigante e não tinha um chão pra eu fugir do bicho.
bicho satânico e obviamente eu tomei hit kill, como eu falei anteriormente. Cheguei nessa área que era meio tensa e meio chata, porque agora eu precisava passar por algumas plataformas enquanto fugia do cobrão gigante. E não era difícil, mas era chato, porque eu acabei uma vez morrendo lá no finalzinho e voltei tudo, e foi um saco. Porque toda hora eu tenho que esperar o vermizão se distanciar o máximo possível pra aí sim eu poder pular e tentar correr até a próxima plataforma sem morrer no processo. Depois de passar por aquela parte meio chata, eu acabei enfrentando mais alguns inimigos, e um deles era diferente, porque ele carregava uma arma que eu poderia usar, claro, temporariamente, e era uma arma com uma mecânica bem legal e simplesmente que dava um belo de um dano. E o jogo queria que a gente usasse essa arma, porque, meu Deus, tinham muitas delas espalhadas pelo meu caminho. Era legal a ideia de usar essa arma, porque mesmo não sendo algo obrigatório, eu fiquei usando ela sempre que podia pra mudar um pouco das mecânicas do jogo e fazer algo diferente. Que geralmente quando ela aparecia era porque eu ia seguir por um longo corredor sem muita coisa além de vários e vários inimigos pra eu matar. E pra falar a verdade, tinha seus momentos entediantes e meio chatos de ficar usando essa arma e tal, e eu morri umas 2 vezes. Mas também era bem legal, porque me obrigava um pouco a andar devagar, já que, meu Deus, ou arma lenta pra se andar. E isso era bom porque me fazia observar um pouco mais do cenário e ver como ele era detalhado e bonito em alguns pontos. Eu achava isso muito legal, mas eu também fiquei bem perdido nesse monte de caminhos que tinham. Acabei chegando numa grande arena, onde todos esses demônios miseráveis e malditos que eu tenho o desejo de matar estavam aparentemente querendo sangue. E era eu agora o entretenimento deles. Percebemos que esses bichos realmente são minimamente inteligentes, porque eles têm armas, armaduras, construções e agora também montam em cavalos. Cavalos irados que pegam fogo. Eu fiquei meio confuso sobre como matar uma coisa dessa, já que muitas vezes eu tentava dar tiro e na realidade mostrava que ele tava com defesa e outras vezes não. Além desse bicho ser um pouco bugado de vez em quando ele vai dar o seu dash longo. Muitas coisas podem acontecer durante esse dash longo, que chega a ser até mesmo engraçado. Na realidade, ganhar desse cavaleiro no cavalo até que é bem tranquilo, é só ficar metendo espadada nele até ele morrer mesmo. Como o pai é brabo, mato na base do 3/8 e vida que segue, né? O pai é incrível. Mas como a vida é assustadora, aparece 2 caras numa moto, quer dizer, 2 cavalos num cara, quer dizer, 2 cavalos junto com 2 demônios. E agora eu tenho que tancar 2 cavaleiros junto com alguns demoninhos aleatórios. Eu tive algumas mortes, mas pra falar a verdade, lutar contra esses cavaleiros em si nos cavalos não era nem um pouco difícil. Aqui eu lembrei que tinha um botão específico para ativar a defesa, e esses cavaleiros tinham um ataque fraco e não pesado, e ataque fraco não passa pela defesa, então era só segurar a defesa quando eles batiam e depois ele vidar com tudo. Afinal, esses cavaleiros só tinham 2 ataques, que no caso era o dash do cavalo e uma espadada bem bichuruca, que muitas vezes nem acertava. Simplesmente esses cavaleiros são inimigos bem mais ou menos, porque eles ficam muitas vezes nem acertando os ataques dele. Mas apesar de não ter simplesmente ataques muito incríveis, eles ainda tinham uma quantidade de vida relativamente alta, então era bem trabalhoso matar eles. Enquanto mais a luta se alonga, mais dá brecha pra eu tomar um dano. É claro que eu tive várias mortes durante essa luta, mais do que eu me orgulho. É claro que depois de matar eles não vem coisa fácil, muito pelo contrário, vem um dos bichos que eu mais tenho medo nesse jogo, porque esse bicho maldito consegue me matar com míseros 3 tapas. E pra, ficar mais engraçado o jogo, ele não lançou um desses inimigos grandes, ele lançou 2. Mas por sorte eu era alguém que sempre guardava o meu Devil Trigger para o último momento. Eu tinha minha barrinha carregada para isso. A única coisa que eu precisava fazer era conseguir juntar esses 2 demonhão juntinhos para eu conseguir bater neles ao mesmo tempo com o meu Devil Trigger. Obviamente fiquei de longe esperando os 2 demônios matar os demoninhos pequenininho, enquanto só ficava assistindo mesmo. Quando chegou a hora, traí os 2 com o meu trabucão e até tomei um susto nesse momento e ativei o meu Devil Trigger pra meter o cacete nos 2 ao mesmo
tempo. O Devil Trigger é realmente muito apelão, já que ele consegue matar facilmente qualquer bicho que entra no meu caminho. E muito infelizmente a barrinha do meu Devil Trigger, meu Deus, seca que nem água no deserto. Muito triste não poder usar muito do meu Devil Trigger. Simplesmente vemos o cavalo mais Ed possível existente. Um cavalo demoníaco de fogo foda, velho, pelo amor. Eu só achei meio estranho essa franja na cara dele, velho. Parece muito um adolescente emo. Chega até mesmo a ser meio cômico aquela franja naquele cavalo. Mas tudo bem, o cavalo é foda, só isso que importa. E agora estamos em uma boss fight. Infelizmente os tiros não servem de nada, mas a defesa ainda é muito funcional contra esse bicho. E pela primeira vez eu acabei tomando alguns danos para esse inimigo, mas a primeira parte da luta é incrivelmente fácil e até que rápida. Boa. X1? É, guerra, muito foda você decidir no X1 com o cara, você só se esqueceu que você não tá com nada de vida, velho, a barriga já tá vermelha, eu tomo um pau pra ele rapidinho. Esse desgraçado me mata muitas vezes, velho, passa a ser sacanagem isso, velho, o cara dá muito dano, velho, desbalanceado pra cacete. O mais chato é que eu volto até mesmo da primeira parte da luta, então eu tenho que novamente derrotar ele e tirar ele do pangaré pra aí sim poder ir pra segunda parte, que é onde eu morro mesmo. A primeira parte é a coisa mais easy do mundo, velho. É impressionante quanto a primeira parte é fácil e a segunda é um inferno de difícil. Mas não é difícil nem por os ataques dele serem super rápidos, super poderosos. Não, é porque dá muito dano, Se eu for pego em 2 tapas eu morro. Em uma dessas tentativas eu finalmente consegui tempo suficiente pra recuperar o meu Devil Trigger no meio da luta. E pude finalmente encacetar ele com tudo. Simplesmente humilhado e destroçado. Só que a luta pelo visto não acabou, porque o cavalo quer vingança e não parou de me atacar. Eu tô falando que esse cavalo é bugado. Então eu dei uns tirinhos de 3/8 só pra assustar o bichinho e ele fugiu, né? Ele sumiu aparentemente, não tá aqui, não tá lá. Me acalmei, fiquei tranquilo e do nada eu tomo um susto com o bicho aparecendo na minha frente. Por que o cavalo tá me atacando? What is you're doing? You've lost his mind. I said, Run. I won't fight you. you fool! I order you to break that hand. And if I refuse, you'll kill me? I'll take my chances. Cavalinho pocotó. Are you not entertained? Meu Deus, família, temos agora o cavalinho pocotó conosco, velho. Temos o cavalinho Ed conosco, velho. Aí sim. Sempre soube, maluco, sempre soube. Usar o cavalo é bem maneiro, velho. O cavalo é muito Ed, é muito foda, mas o cavalo em si é raro os momentos que a gente vai realmente utilizá-lo. Que infelizmente você não pode realmente usar ele em todo lugar a qualquer momento. Não, o jogo só permite usá-lo em áreas realmente abertas e específicas. Então, infelizmente, vocês não vão me ver muito montado nesse cavalo foda. Sim, eu já sabia que a gente ia pegar esse cavalo porque eu já tinha jogado esse jogo, mas agora vem a parte
interessante pra mim, porque eu só joguei até esse ponto, eu não joguei mais do que isso. Então daí pra frente realmente eu vou ficar tão surpreso quanto vocês na gameplay. No próximo episódio mataremos aquele verme maldito que tentou nos comer várias e várias vezes, e depois mataremos o vermezão rainha, que ele sim é o que buscamos aqui nesse maldito deserto. Então preparem-se pra altas aventuras e alguma coisa do tipo, bora lá! Opa, gente linda do meu coração, desculpa por não ter enviado o vídeo, é que eu fiquei fortemente gripado e minha voz estava horrível pra postar coisas, mas voltamos ao normal. Episódio 8 do Morrendo no Darksiders, continuamos exatamente onde paramos, depois de pegar nos cavalos Ed, estava na hora de matar o minhocão vermezão dos infernos. E obviamente, como qualquer luta de início, eu realmente não entendi o que eu tinha pra fazer, o verme estava lá embaixo da terra, depois ele subiu, atirava nele, nada aconteceu, batia nele com a espada, também nada acontecia. Rapidamente eu descobri que era só esperar o bicho começar a me perseguir e começar a atirar dentro da boca dele, que era o ponto fraco do bicho. E essa luta contra esse vermezão realmente foi muito fácil. Eu acreditei que era mais um tutorial para realmente quando a gente fosse enfrentar a rainha verme de qualquer jeito. Depois disso, agora estávamos em busca do real rei dos vermes, e para isso precisávamos passar por mais uma parte onde a gente era meio que instigado a usar aquelas armas explosivas. E assim como da última vez, foi um trecho muito, mas muito longo. E não é algo ruim essa parte que tem que usar arma, realmente é algo que diferencia um pouco a gameplay, é um pouco interessante, mas mesmo assim, pelo amor, essa parte é muito longa mesmo. Mas pelo menos é divertido, então vamos só aceitar que ela existe. E depois de andar o suficiente, encontramos o local que o vermezão rei e rainha tudo faz estava aprisionado. E todo cutscene nesse jogo que o Guerra aparece, no caso todas as cutscenes, simplesmente são muito fodas. O Guerra é incrivelmente foda. Tem todo esse momento mostrando o vermezão, os demonião, mas tanto faz, a gente vai matar todo mundo. E eu ainda quero saber como é que esses meros demônios simplesões bostosos conseguiram capturar esse bicho. E esse momento eu achei bem aleatório, porque é só eu simplesmente ficar batendo num monte de demônios aleatórios até que começa a próxima cutscene. Não tem nada aqui, é só bater em demônio aleatório. Eu nem preciso matar todos, só preciso bater neles por um tempo e depois começa a cutscene. E a cutscene é mostrando exatamente o que todo mundo imaginou que aconteceu. Simplesmente o minhocão vermezão dos infernos começa a se libertar das suas correntes, mata todo mundo e agora é X1 nós contra ele. X1 não, porque nós não estamos sozinhos, porque essa guerra vai ser feita com o nosso cavalo fodão. E agora vem o problema, porque eu não sei o que diabos é pra eu fazer. Eu fiquei um bom tempo, muito tempo mesmo, tentando descobrir o que diabos é para eu fazer. Eu fazia a mínima ideia, só ficava tentando atirar ou bater nele com a espada em alguns momentos aleatórios, mas nada funcionava. Nessa brincadeira eu consegui morrer 3 vezes, só pra tentar descobrir como começa a bater nele. E não era algo difícil não, era só eu esperar ele começar a andar pra lugares aleatórios, chegar perto dele e começar a bater realmente com a espada. Esse é o jeito certo de começar pra pelo menos tirar esse capacetão dele. Depois disso, o Rei Verme, que agora descobrimos que na realidade é uma rainha, solta um monte de ovinhos cheio de vermezinhos pequenininhos que começam a me perseguir. Derrotar esses vermezinhos pequenininhos não é nem um pouco difícil, é só ficar metendo bala sem parar até todos morrerem, só é realmente, eu considero quase uma perda de tempo, já que não acrescentem quase nada na batalha, é só realmente correr para uma direção enquanto fica atirando para trás, é só fazer isso, tem a mira automática, é só segurar o botão de tiro enquanto pedala, quer dizer, dirige. Quer dizer, cavalga. Quer dizer, qualquer coisa que vocês quiserem. E depois de matar todos os vermezinhos pequenininhos, o Boca de Sacola volta a nos perseguir. É só ficar metendo bala nele enquanto foge. É tão fácil quanto matar os vermezinhos pequenininhos. Essa luta contra a vermezona grandona é bem mais ou menos, bem qualquer coisa, porque não é algo realmente difícil. É uma boss fight simples e apenas bonita. E muito irada por você estar fazendo em cima do cavalo fodão. Mas realmente é só isso. Ela não apresenta nenhum nível relativamente
realmente grande ou médio de desafio, já que como a arena para enfrentar ela é realmente colossal, é só ficar andando para uma direção única enquanto atira, é muito easy, muito fácil. Depois de enfrentar mais uma horda de vermes pequenininhos, finalmente conseguimos bater nela o suficiente para derrotar ela e incapacitá-la, podendo dar a finalização. E a finalização é realmente algo muito foda. Entramos na boca do bichão, matamos ele de dentro para fora, faz uma cachoeira enorme de sangue, do nada aparecemos com o coração dele. Depois de pegar o coração, a gente rapidinho teleporta pela passagem da serpente, porque o Vogon estava do lado da arena, e voltamos rapidinho, bem ligeiramente para o Samael. Nham, 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 gostoso. Mas apenas mais um, e depois guerra. Você receberá sua torre. O covil de Sílata fica muito longe, do outro lado de um grande abismo. Ruin ainda precisa recuperar boa parte das suas forças, mas ele fará a distância. Quanto a Sílata, basta chegar lá e ela te encontrará. A Blood Mother é uma colecionadora. Muitos que entram em seu covil são devorados pelas crianças. E os que ela acha interessante são os mais azarados. Ela prende e mantém eles vivos o suficiente por muito tempo. Tempo suficiente para eles contarem coisas. Você poderia dizer que ela coleta histórias, informações. Que histórias ela me contaria sobre você, Samael? Cuidado, ou seu fim será trágico. Às vezes, o herói morre no final. Mas, cavaleiro, eu gosto de histórias que têm um final feliz. Agora, traga-me o último coração. Aí vocês se perguntam, por que diabos eu dublei isso? E eu respondo, porque me deu vontade de dublar, velho. De vez em quando é engraçado fazer isso. Como vocês ouviram muito bem, agora temos que ir para o próximo boss. Enfrentamos um morcego gigante, um tipo de caranguejo gigante, sei lá como é o segundo boss, um verme gigante, e agora estamos atrás, possivelmente, teoricamente, de uma aranha gigante. E simplesmente o caminho até essa aranha gigante é bem longo, para dizer o mínimo. Provavelmente fui burro e eu deveria ter encontrado o voo em algum momento para teleportar com ele, para pelo menos agilizar um pouco. Mas infelizmente eu acabei sendo burro e indo andando mesmo. Eu só fui lá cavalgando no que dava e no que não tava andando mesmo. E o caminho inicial era o mesmo caminho que eu peguei lá para ir no bioma do deserto pegar o vermezão. Realmente é o caminho inteiro até o bioma do deserto. É muito longo e é muito chato. A única diferença é que dessa vez os puzzles já estão resolvidos. Afinal, eu já passei por esse caminho. Depois de muito andar e muito cavalgar, finalmente cheguei naquela área que antes não dava pra ir, mas agora dá porque a gente tem o nosso cavaleiro. É muito legal essa animação da gente passando pela ponte invisível que vai aparecendo. Agora sim, estamos na nova área do jogo que a gente ainda não tinha andado. E, velho, é um longo corredor de areia que, né, quanto mais a gente avança, mais vai mudando a estética do ambiente. Ele vai deixando de ser amarelado e tal, né, com esse filtro amarelado do deserto, e começa a ter um filtro mais escuro, mais sombrio, e quanto mais a gente anda, mais teias de aranha a gente vai encontrando pelo caminho, mostrando que estamos chegando cada vez mais perto do domínio desse novo inimigo. Depois de cavalgar por um bom tempo, acabamos parando e sendo, não ironicamente, o guerreiro fodão que matou bosses enormes foi simplesmente pego e raptado por míseras aranhas bostolas. Obviamente ele deixou ser capturado, porque era muito mais fácil deixar ser capturado, ser levado até o lugar que queria, do que só matar todo mundo e tentar ir até o local. Agora estávamos numa nova área, Iron Canopy, acho que é assim que se pronuncia. E aqui é quase como um labirinto meio confuso. E eu acho muito irada essa cidade completamente destruída e cheia de teia de aranha pra todo lado. Simplesmente até agora o local mais bonito e fantástico do jogo. Não, aqui é incrível, velho, bonito demais. Eu acho engraçado como esse local todo escuro, parecendo meio frio, distante
distante, nebuloso, fica do lado de um deserto, né? Eu acho meio estranho essas coisas ficarem tão perto uma das outras. Mas tudo bem, né? O que eu faço? A gente só aceita nesse caso. Não vou mentir que é meio chato de vez em quando, porque aqui é cheio de aranhas. E um nível que chega um pouco a cansar de tanta aranha que a gente encontra pelo caminho. Nosso objetivo agora era muito claro, explorar esse belíssimo lugar e encontrar Blood Mother. O próximo boss da nossa lista aqui irá sofrer perante nossas mãos e terá seu coração arrancado.